Vamos ver lá. Deixa eu Preciso me atualizar conectar aqui com na a última. Odyssey também, viu? Falando dessas redes alternativas descentralizadas, o meu canal tá na COS TV também, depois que eu vi o seu canal, depois que eu vi você falando sobre a COS TV, viu? Eu tô na COS O TV pessoal, também, tentando produzir um conteúdo por lá também. deixa eu secar aqui, ó, que eu molhei tudo, quase molhei o computador aqui com a água. O, Então vamos lá, gente. Vamos conversar. Vamos pegar aqui o vídeo. Enquanto isso, eu vou fazendo uma pergunta para o Rodrigo, e o Rodrigo vai explicando. E eu vou passar um vídeo aqui para a gente entender sobre blockchain. Então, assim, ó, a primeira aplicação foi pro Bitcoin como moeda de pagamento. O Bitcoin é a criptomoeda que mais está próxima de ser, sei lá, realmente uma moeda de pagamento. Mesmo com todos os seus defeitos, taxas altas, transações um pouco mais lentas, tem também um recurso que é a Lightning Network. Você manja sobre Lightning Network? Eu sei como funciona, é uma segunda camada justamente para corrigir o problema da velocidade das transações, né, vô? Fala um pouquinho para nós sobre a Lightning Network, essa rede relâmpago. Bom, a Lightning, pensando aí no Bitcoin, né, como o vô falou, né, ela foi a primeira rede, a primeira criptomoeda, o primeiro criptoprojeto a utilizar a blockchain, e ao longo do tempo ela vem mudando algumas pequenas coisas, né, o conceito continua o mesmo. E pensando em quantidade de transações, a gente tem uma rede muito segura. O problema é a quantidade, o tempo que leva para você fazer uma transação. Hoje é por volta de 10 minutos. E aí, se você for pensar em termos de aplicabilidade do Bitcoin no dia a dia, pensando no Bitcoin como moeda, isso ficaria um pouco inviável, você fazer uma compra e venda e demorar todo esse tempo para você confirmar uma transação, né? Qual que é a ideia da Lightning Network? Justamente não atuar dentro da blockchain, diretamente da blockchain do Bitcoin, mas atuar numa segunda camada, que eles chamam, justamente para dar uma agilidade maior nesse tipo de transação. Então, com a Lightning, você consegue resolver esse problema da velocidade, né? Você consegue agilizar aí as transações por meio do Bitcoin, do Bitcoin, né, no caso. Então, a Lightning Network ela vem exatamente para tentar resolver o problema da escalabilidade do Bitcoin. O que é uma criptomoeda como uma rede escalável? É uma criptomoeda que você consegue enviar e ela vai ter uma escalabilidade, ela vai chegar mais rápido, não vai demorar a transação, a taxa não é muito difícil, não é muito, como é que se diz? Não é muito alta, cara. Então, o que acontece com as redes não escaláveis? Ethereum faz o quê? 15 a 25 TPS por segundo, essa blockchain. O que é TPS? TPS é transação por segundo. Ou seja, se tiver 15 pessoas, mais de 15 pessoas mandando por segundo transações através da Ethereum, vai dar um congestionamento, não vai ser. Vai demorar para a criptomoeda cair lá na outra carteira que você enviou. O Bitcoin faz 7 TPS, que é 7 transações por segundo. Mas tem outras blockchains que nós vamos ver mais à frente que tenham promessas aí de fazer muito mais transações por segundo. A Ethereum, por exemplo, quer atualizar essa escalabilidade, quer se tornar uma criptomoeda, uma blockchain mais escalável, exatamente por causa desses problemas aí, certo? Já vamos falar sobre esse lance também mais à frente. Então, nós vemos que o Bitcoin como moeda de pagamento é uma coisa meio complicada. Né? Nós temos outras alternativas, mas o mercado ainda não consegue enxergar criptomoedas como Litecoin, por exemplo. Para que serve Litecoin hoje? Ao meu ver, não serve para nada. Criptomoedas! Eu pago boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Money! Link na descrição. A proposta dela é ser uma moeda de pagamento. As blockchains que eu vejo que possuem futuro, as criptomoedas que possuem blockchain, porque cada criptomoeda possui a sua própria rede, a sua própria blockchain. A Litecoin tem a sua própria rede, a Decred tem a sua própria rede, Bitcoin tem a sua própria rede, Ethereum tem a sua própria rede. Quando eu falo isso, eu quero dizer para vocês que cada uma dessas criptomoedas possui a sua própria blockchain. Quando nós falamos de blockchain,
nós não estamos falando só de uma rede. Existem várias blockchains e todos esses projetos aí estão disputando para ver qual vai ser a moeda do futuro, o dinheiro do futuro. E a sacada do Bitcoin foi essa. A primeira sacada foi aplicação, a primeira aplicação do Bitcoin foi... A primeira aplicação, na verdade, para a blockchain foi com o Bitcoin como moeda de pagamento. E depois surgiram a blockchain 2.0. Fala para nós aí sobre a blockchain 2.0, Rodrigo. Então, pensando em primeira geração, né, vou pensar em gerações, assim, talvez para deixar o exemplo um pouco mais claro. A primeira geração de blockchain, ela veio com o Bitcoin. E aí aquela ideia disruptiva de você não ter intermediário para você fazer as transações, você não precisa de banco, você não precisa de nenhum intermediário financeiro para fazer essa troca de dinheiro, você não tem um governo que manda, que emite, você tem aquela quantidade finita, né, de moedas que vão ser emitidas durante o tempo, justamente para ir na contramão ali e para meio que tentar corrigir aquilo que sempre aconteceu com o dinheiro, que é essa questão da inflação, do dinheiro perder valor, e logo depois ali da crise de 2008, que foi iniciado, né, que eles lançaram, que o Satoshi Nakamoto lançou aí o white paper do Bitcoin e começou aí na primeira geração de blockchain, né? Então o Bitcoin é a primeira geração que utilizou o blockchain como meio de pagamento. E aí, com o passar do tempo, a gente poderia entrar aqui na segunda geração, né, que seria a 2.0, blockchain 2.0, que foi pensado, além de utilizar o blockchain que já estava rodando no Bitcoin só como meio de pagamento, mas incluir outras funcionalidades dentro da blockchain. E aí, no caso, a gente tem a Ethereum, né, que trouxe a ideia de contratos inteligentes, smart contracts, e também de você poder, ao invés de você ter que criar uma blockchain, se você quiser fazer um projeto ligado a criptomoedas, ao invés de você criar uma blockchain, você poderia criar um projeto dentro da Ethereum, que são os aplicativos que eles chamam, né? Então, basicamente, por exemplo, para você diferenciar criptomoeda de token, que é muito falado também, então quando a gente fala criptomoeda, a gente está considerando que esse projeto tem uma blockchain. Se você falar token, esse projeto ele roda dentro de uma blockchain. Então a gente tem a Ethereum com essa ideia de smart contracts e aplicativos descentralizados, e aí você tem vários projetos que rodam dentro da Ethereum. Então, pensando em segunda geração, acho que a Ethereum que veio com essa inovação, né, Vô? Trazendo essa possibilidade, né? Exato. Então, a Ethereum veio com essa proposta de trazer uma blockchain, novas aplicações, na verdade, para a blockchain. Vamos falar o porquê. Deixa eu falar para vocês o porquê que a blockchain é algo confiável. A blockchain é conhecida também como a rede da confiança. A rede da confiança. O que é uma rede? Por quê? Porque é uma rede descentralizada. Em uma rede centralizada, como, por exemplo, sei lá, a rede do Banco Central, a rede do Banco do Brasil, a rede do Itaú, a rede da Visa, a rede do PayPal, cada um desses serviços, dessas empresas, possuem redes. E essas redes são centralizadas. São controladas, ou seja, né, são controladas por essas empresas, por essas instituições. Então, uma rede descentralizada, ela é autônoma. Não tem uma instituição controlando. Quem cuida dessa rede, da segurança, da saúde dessa rede, são os participantes, as pessoas que fazem parte dessa rede. Aí nós temos vários participantes, tem os nodes, que tem os mineradores, tem as pessoas que compram, os investidores, as pessoas que compram as moedas e guardam. Então, o seguinte, numa rede descentralizada, ela é mais segura justamente por isso, por causa da transparência. Por isso que eu não sou muito fã de projetos que são focados totalmente na privacidade, porque aí eles quebram essa grande qualidade que existe na blockchain, que é a transparência. E a transparência, nós já vamos entender o que essa transparência poderia nos ajudar hoje, Rodrigo. Então, vou até para tentar deixar um pouco mais claro também essa questão que eu vejo, eu tenho por mim sempre, né, Vô, antes de realmente adotar o mundo cripto e a me apaixonar por ele, eu era um total descrente. Eu tinha uma total descrença de Bitcoin, eu não acreditava que isso iria para frente, e aí só depois que eu mergulhei mesmo, comecei a estudar, que eu falei, sabe, deu um estalo, eu falei, poxa, é isso, né? É uma coisa assim, quando você entende o funcionamento, você fala, meu Deus, é algo absurdo isso aqui, né?
E até em relação à transparência, as pessoas acham, por exemplo, como foi taxado no começo, que o Bitcoin seria a moeda dos traficantes, a moeda do crime organizado, né, vô? E é justamente o contrário, assim, tudo que você faz numa Bitcoin, todo mundo pode ver tudo que está acontecendo, todas as transações ali. Essa transparência é total e absoluta. Você não tem como identificar quem exatamente está fazendo a transação, porque são por meio de códigos, de transação por meio de códigos, mas você consegue ver todo o fluxo daquelas movimentações do começo até o final. E essa é a ideia da blockchain, né? Os blocos interligados e cada bloco que é gerado para ligar o outro, ele cria um bloco que é associado com o anterior. Então, assim, para você mudar alguma coisa nessa rede, você teria que praticamente acabar com ela, destruir a rede, porque não tem como você alterar sem que alterem os códigos e os blocos, os códigos que identificam os blocos. Então, assim, até em questão da transparência, se nós tivéssemos, por exemplo, o nosso real Fiat, a gente teria como rastrear praticamente, absolutamente tudo que estava sendo feito com o dinheiro, para onde ele foi, de onde ele veio, quanto movimentou. Hoje a gente não tem essa visibilidade com o dinheiro, né?